Bom dia. Vamos dar início à nossa vida esta manhã, clamando ao nosso Deus, que estenda sobre nós as suas mãos, que tenha misericórdia de nós, que nos dê dias melhores e abençoados debaixo das suas mãos e das suas misericórdias. Vamos meditar nesta manhã em um estudo que tem por tema: o dia seguinte é o tempo do silêncio de Deus. Vamos meditar na Bíblia Almeida Corrigida Fiel. E o texto básico está em Isaías 11, no verso 1 ao 5, que nos fala: porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio, e a justiça será o cinto de seus lombos, e a fidelidade o cinto de seus rins. O cristão só irá entender o silêncio de Deus no dia em que ele tirar de dentro de si a humanidade. O que estou dizendo é que buscamos aquele que vive e reina no mundo espiritual como buscamos aquele que vive no mundo natural. A nossa humanidade nos faz ver Deus do mesmo modo que vemos o homem. Não sabemos separar o natural do espiritual. Quando pedimos algo a alguém, o que queremos são respostas imediatas. Mas Deus não é humano, Deus é espírito. Aqui já encontramos uma diferença do natural para o espiritual. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos 40, verso 1. O humano vivendo no mundo natural e esperando a resposta vir do mundo sobrenatural. Será o fato de a resposta do Senhor só chegar ao seu povo no dia seguinte que está levando tantos a esmorecer na fé? É aí que nos perguntamos: como evitar que a frustração da falta de resposta aparente e imediata de Deus leve o cristão a esmorecer e se afastar da fé? Quando clamamos é por já termos agido humanamente. Já vimos que todos os recursos disponíveis pelos homens se esgotaram. Já vemos que esse mundo natural nada pode fazer por nós. Então recorremos ao mundo do sobrenatural. Mas o que esperamos dele é o mesmo que esperamos do mundo natural. Ou seja, esperamos de Deus o mesmo que esperávamos do mundo natural, o mesmo que esperávamos do homem. Ou uma resposta imediata, vinda dele para nós. Nos escoramos na sabedoria do homem, no seu poder de ajuda, na ciência que foi aprendida por eles, mas tudo falhou. Agora só nos resta buscar em Deus. Noites vêm, dias passam e não obtemos a resposta. Somos humanos e esperamos que as coisas aconteçam como humanos. Clamamos ao mundo sobrenatural, mas continuamos com os nossos olhos fixos nos acontecimentos vindo do natural, esperando que venha como pedimos e como esperávamos que viesse. Mas a resposta do Senhor é diferente, pois não sabemos o que havemos de pedir. Romanos 8, 26. E a palavra ainda nos fala mais. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. 1 Coríntios 8, verso 2. Vejam que tudo que foi escrito na palavra do Senhor foi para nos dar lições, mas a nossa natureza humana nos impede de aprender e dar crédito a essas lições.
Vejamos o que foi que a palavra nos ensinou em Mateus 15. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mateus 15, verso 22. Essa não era uma mulher hebreia, e foi por isso que Jesus disse a ela. E ele respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, verso 24. Ela não viu Jesus pelo lado humano. Ele se recusava em curar sua filha, mas a mulher insistia no seu clamor. Ela não perdia sua fé e continuava a clamar, mesmo que Jesus continuasse em silêncio, porque Jesus permaneceu calado, mas ela não desistia e continuava clamando por ajuda. Sua fé era tamanha que ela não esmorecia no seu íntimo. Ela sabia que o silêncio de Jesus não deve ser entendido como o silêncio dos seres humanos. Não deve ser entendido como um não, mas como uma forma de provar a nossa fé. Os seus discípulos falaram para Jesus. Os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, e vem gritando atrás de nós. Mateus 15, verso 23. É assim que a humanidade fala para nós: se afaste de sua fé, não permita que ela continue gritando dentro de você. Mas o silêncio de Jesus não é como o silêncio dos seres humanos, que nos mostra falta de interesse, indiferença. Mas não é assim com Deus. O fato de não haver uma resposta imediata de Deus não significa que Ele está indiferente ao que se passa conosco. Não quer dizer que Ele está indiferente ao nosso clamor. O seu silêncio de hoje virá como resposta no dia seguinte. Aquela mulher não olhou para o homem, para o lado humano de Jesus. Ela estava na condição do ser humano de mulher natural, mas ela só viu o lado sobrenatural. E entre a mulher humana e Jesus sobrenatural se estabeleceu um diálogo, onde o natural se misturou com o sobrenatural. Foi como a mistura da água com o óleo. A palavra nos revela no que deu a fé daquela mulher natural diante do sobrenatural. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Mateus 15, verso 25 e 27. Nem diante dessa dura palavra, aquela mãe desistiu de pedir e clamar por sua filha. Ela continuava crendo que Jesus daria a ela uma resposta melhor do que aquela que já havia dado. E foi assim que a resposta do Mestre, que hoje nos ensina o porquê dessa palavra, está escrita no seu Evangelho. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Mateus 15, verso 28. Só podemos entender que o dia seguinte é o tempo do silêncio de Deus quando entendemos a sua palavra. É isso o que nos motiva a continuarmos como pregoeiros da palavra do Senhor. O tempo que Deus demora para responder não vai interferir na sua resposta, mas quando olhamos esse tempo com olhos humanos, esmorecemos na fé, mas a palavra está nos falando, para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Hebreus 6, verso 12. O Senhor prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação, e essa promessa demorou mais de 30 anos para se cumprir, mas finalmente, e assim esperando com paciência, alcançou a promessa. Hebreus 6, verso 15.
Fosse Abraão receber essa promessa de um ser humano e olhar para os anos sem que ela se cumprisse, teria desistido. Mas Abraão olhou para o sobrenatural, viu os dias se passando e esperando que essa promessa se cumprisse. Ele entendeu que o silêncio de Deus vai durar só até o dia seguinte. O agir de Deus não vai se igualar nunca com o agir da humanidade. Ele não age da forma como as pessoas esperam. O silêncio dele é apenas aparente e tem a ver com a nossa fé. A nossa humanidade nos torna incapazes de entender o que ele está fazendo e dizendo no seu silêncio. Jesus nos fala que muitas vezes o silêncio do Pai está em não termos fé. Veja o que foi que disse. E Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17, verso 20. Quem me ouve há de perguntar: que fé temos que ter? Como alcançar essa fé? Ela está na palavra, que por muitos é desprezada. Quem não quer alcançar essa fé? Acho que todos nós. Mas como entender e alcançar essa fé? No sobrenatural, vamos alcançar essa dádiva do Pai. No dia em que entendermos que Deus é uma força sem tamanho e um mistério sem fim que supera nosso entendimento. Nunca se sabe com certeza como ele vai agir, o que vai dizer, mas temos que crer que ele vai fazer aquilo que for melhor para nós, pois, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, verso 6. É a nossa fé que agrada a Deus. Mas quantas são as vezes que olhamos para dentro de nós e lá encontramos fé e nos perguntamos: por que o Senhor se calou? Esses devem ser momentos em que o terno coração de Deus se entristece. Ele está atento às nossas dores, está ouvindo os tristes e queixosos lamentos que saem de nosso coração fraco e impaciente. O Senhor se entristece diante de nossos lamentos, porque não vemos que é por amor de nós que Ele não responde, ou que nos diz o contrário do que parece melhor aos nossos olhos embaçados pelas lágrimas, olhos de tão curta visão. O silêncio de Jesus é tão importante quanto a sua voz e pode ser um sinal do que diz a palavra. Espírito, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, verso 26. O Espírito Santo intercede por nossas orações, por nos amar e saber o que é melhor para nós, por conhecer o propósito de bênçãos que o Pai tem para seus filhos. Por isso a palavra diz que quando Ele se cala, é por amor de nós. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará, Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Sofonias 3, verso 17. A palavra nos fala que Ele calar-se-á por seu amor. O Senhor jamais irá se calar se não houver para isso um motivo. Nos momentos do silêncio de Deus, clamamos: por que estás abatida, minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, o meu Deus. Salmo 43, verso 5. Nos abatemos por não entender que o silêncio de Deus também é uma resposta. Ele pode estar nos dizendo: espera, calei-me por te amar,
e necessito de um tempo para que você possa entender os meus caminhos, caminhos que você já conhece, mas que ainda está caminhando errado por ele. Caminho que disseram a você que era bom. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte. Provérbios 16, verso 25. É comum caminharmos buscando o caminho de muitos, mas a palavra nos adverte que nem sempre o caminho que foi trilhado por um é o mesmo que devemos trilhar. Caminhos de perdição. O Senhor determinou o caminho diferente para cada um. O caminho da águia no ar, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Provérbios 30, verso 19. Há cristãos que desconhecem o caminho que Deus destinou e traçou para eles e querem caminhar num caminho que não é seu. Mesmo sem saber a razão do silêncio de Deus, nos perguntamos: por que será que Deus se calou? Não entendemos que mesmo Ele estando em silêncio, Ele continua agindo em nosso favor. E crer nisso é crer por fé, porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5, verso 7. O silêncio de Deus não é sinônimo de ter Ele nos esquecido ou abandonado. Deus não necessita de falar para agir, Ele age no silêncio. Temos que ter fé. É ela que nos sustenta quando não ouvimos a voz do Senhor. É por fé que vemos o seu agir, o seu mover na nossa direção. É por fé que cremos que Deus existe e continua trabalhando nas nossas vidas, até quando está calado. Jesus nos ensina que o Pai nunca vai estar ocupado demais para nos ouvir. E em João 9, verso 31, ele nos fala: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Fé é estar em comunhão com Deus. O Pai jamais irá abandonar aqueles que o temem, e foi por fé que Davi creu, e é por fé que cremos. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo, que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Salmo 139, do verso 7 ao 11. Tememos pela nossa casa, oramos para que haja mudança, para que haja conversão e salvação, e não vemos o agir de Deus, mas saiba que Ele está agindo. Continue orando com fé, que o Senhor está atento às suas orações. Veja a palavra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. 2 Samuel 23, verso 5. Mesmo que você ache que o Senhor não te deu resposta, se você ainda não viu a sua semente brotar, creia e confie. Deus está no controle. E Ele é maior do que todos os problemas, do que todas as nossas tristezas e anseios. Por vezes, acontece que Deus está falando, mas a nossa ansiedade não nos impede de ouvi-lo. Deus fala de muitas maneiras diferentes, e seu melhor jeito de falar é agindo. É necessário aprendermos a ouvir sua voz. Quando não ouvimos a voz de Deus, não quer dizer que Ele não esteja agindo. Ele vai sempre estar falando com aqueles que o temem, mas sempre do seu jeito e não da forma como queremos ouvir a sua voz.
Ele vai sempre agir em nosso favor. A palavra do Senhor é a principal voz a nos falar. Ele nos prometeu um renovo, e foi assim que falou para aqueles que têm fé. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Jeremias 23, verso 5. Você crê na palavra que fala através da Bíblia? É na sua palavra que encontramos o melhor lugar para ouvirmos a voz do Senhor nos falando. A palavra nos fala, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. 2 Timóteo 3, do verso 16 ao 17. Quando não concordamos com a resposta de Deus, fechamos os nossos ouvidos para não ouvi-lo. E assim achamos que Deus está calado, mas sua resposta não é aquilo que queremos ouvir. Não devemos ignorar a resposta de Deus, mesmo quando não gostamos do que ouvimos. Aquilo que precisamos nem sempre é aquilo que queremos, vai sempre ser o que Deus achar que é melhor para nós. Vou encerrar voltando a citar o episódio da mulher cananeia. A palavra nos revela que aquela mulher clamava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Mateus 15, 22 e 23. O silêncio de Jesus não a desanimou. Aqui vemos o silêncio de Jesus sendo um grande teste de fé para a mulher cananeia. Mesmo com o silêncio de Jesus, ela continuou a crer e a clamar. Ela não desistiu de crer que mesmo ele, estando em silêncio, ele estava ouvindo o seu clamor. Não podemos ter o silêncio de Deus como uma palavra de seu afastamento, de ter ele nos deixado sós. Às vezes a nossa fé é provada justamente nessa hora. Se temos fé, não vamos olhar para o Senhor com desconfiança. Mesmo no seu silêncio, vamos nos alegrar. Mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Salmo 68, verso 3. Tenha fé, mesmo que o Senhor esteja em silêncio. Você lançou os seus cuidados sobre ele. Ainda não? Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Salmo 55, verso 22. Pergunte aos tempos que você tem caminhado com ele. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra. Se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisas como esta. Deuteronômio 4, verso 32. Você já havia ouvido falar de um Deus tão grande como o nosso Deus? Antes você conhecia deuses, agora você conhece Deus. Que Ele te abençoe e guarde a todos. Que Deus seja com cada um de nós e nos abençoe. Amém, irmãos.